ponemos ahí de pie en nuestro lugar. Vamos a comenzar nuestro culto al Señor en este momento. Los invito a poner vuestros celulares también en modo silencio, por favor, para que nada nos pueda interrumpir. En este momento lo vamos a dedicar al Señor, alabando, adorando, orando, con devoción al Señor. Y vamos a empezar en este momento, queridos hermanos. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, por habernos traído una vez más, Señor, a este lugar. Nos rendimos en este momento a tu presencia, Padre Todopoderoso. Señor, queremos dejar nuestros corazones, Señor, en tus manos, porque todo te pertenece, Dios Todopoderoso. Señor, te ofrecemos también a partir de este momento, todo este tiempo, Señor, solamente para ti, Padre, porque hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte. Pedimos que tu precioso Espíritu Santo pueda derramarse sobre cada uno de nosotros, Señor, que puedas ministrar a tu iglesia, a tus hijos en este día, Padre bendito, porque hemos venido a buscar tu rostro, Señor amado, juntos, Señor, como una iglesia, como tu familia, Padre Santo, estamos alrededor de ti, Señor. Sabemos que lo más importante en este momento es tu presencia, tu amado Espíritu Santo, y nosotros, Dios bendito, decidimos adorarte, decidimos alabarte, Señor, con todo nuestro ser, Padre bendito, concentrados en lo que vamos a hacer. Te pedimos, Señor amado, por nuestros hermanos que aún faltan venir, Dios poderoso, que tú apresures sus pasos, Señor, que los bendigas, Padre, aquellos que nos van a seguir en la transmisión en vivo también, Dios poderoso, que tú nos ayudes, Señor. Hermanos, vamos a orar todos, por favor, vamos a levantar nuestras voces orando al Señor, dándole gracias, Señor bendito, te agradecemos en esta hora, Señor, porque toda esta semana tú nos has bendecido. Tú no has dejado faltar, Señor amado, el alimento. Tú has estado siempre bendiciendo nuestras vidas. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, porque tú eres todo para nosotros, Padre. No hay palabras, Señor, que puedan describir todo lo que nosotros queremos decirte. Nosotros te adoramos, Padre bendito. Tú eres santo, Señor amado. Y hoy venimos a adorarte y alabarte, Señor, con todas nuestras fuerzas, Padre poderoso. Que toda gloria y que toda honra sea para ti, Señor. Tú eres poderoso, Señor amado, y eso hemos venido a declarar en este momento. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Cántale, hermano, junto con nosotros. Aleluya, Señor. Vamos a adorar su nombre. Cantamos, Padre. Quiero estar cerca de ti, Señor, que tu amor sigue desarrollo. Yo quiero escuchar las voces del cielo cantando unidos. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, grandioso, eres digno, no hay otro, poderoso, grandioso. Te adoramos, Señor bendito. Quiero estar cerca, estar a tu lado, amando al pecador, no al pecado. Pero esos ecos volviendo a vivir, cantando aquí, aleluya, Santo.
siglos de los siglos, Señor. Y queremos alabarte en esta mañana. Declarar, Padre, fuerte con alegría. Vamos. Sus palmas.
Vamos a orar en este momento al Señor, dándole gracias por todo lo que Él es, por todo lo que hace con nosotros. Gracias a ti, Señor. Aleluya. Creemos en ti, Padre. Señor. Creemos en ti.
de nosotros, Señor amado. Bendito eres Dios. Gracias, Señor, por darnos Gracias, Señor. la alegría, Señor. Por darnos libertad, Señor amado, de poder alabarte, Señor. De poder engrandecer tu nombre, Señor amado. Todos juntos, Señor, como hermanos, como familia. Nos regocijamos, tenemos gozo, tenemos paz en este momento. En medio de tu presencia, Señor. Tú has sido bueno, tú eres bueno, Señor. Y todos los días serás así, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos, a nuestra casa, a nuestra iglesia, la iglesia Perú para Cristo. Saluda que está a tu costado, detrás, por favor, dile bienvenido. Que Dios te bendiga en este día. En el nombre de Jesús, eres bienvenido. Amén. Y vamos a tomar también nuestros lugares ahí donde estamos. Ya sabemos que por las reglas que tenemos no podemos pasarnos y todo eso, ¿no? Pero nosotros podemos saludarnos. Hermanos, bienvenidos todos. Vamos a tomar nuestros lugares, a sentarnos. Hoy estamos en nuestro culto de misiones. Cada tercer domingo de todos los meses nosotros nos juntamos para hablar acerca de misiones, acerca de la responsabilidad que tiene la iglesia frente a lo que el Señor nos ha dejado. Nosotros tenemos el encargo de llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no lo conocen, llevar las buenas nuevas, que es el Evangelio, predicar a las personas que hoy más que nunca se necesitan. Amén. Todos tenemos personas que conocemos, sean vecinos, familiares, que necesitan una palabra de aliento, que necesitan saber que hay una solución para los problemas, para los males en este tiempo. Y la única solución que nosotros conocemos es Jesucristo. Amén. Y la más poderosa, y la única, mejor dicho, poderosa. Amén. Porque fuera de Dios no hay más otro Dios, no hay nadie más. Amén. Entonces hoy día vamos a hablar de misiones, ¿no? Con la ausencia de muchos hermanos otra vez, vamos a siempre, ayúdenme con esto, llamar a los hermanos por celular, por el teléfono, ¿verdad? Y decir, hermanos, tenemos culto. La pandemia nos ha golpeado, pero también el hecho de cerrar la iglesia de cuando en cuando. Por eso es que yo estoy en contra de eso. Porque después las personas se van enfriando, se van acomodando, piensan que ya no, desde la transmisión nomás, o bueno, otros que están de viaje, otros que están en diferentes actividades. Pero lo importante hoy es que el Señor está entre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Porque nosotros nos juntamos todas las veces en este lugar por uno solo, que es el Señor nuestro Dios. La Biblia dice, donde dos más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y nosotros creemos en eso. Tenemos hambre de ser su palabra. ¿Cuántos quieren escuchar su palabra? Amén. Bien, entonces, déjenme levantar este papelito aquí. Y les había anunciado, inclusive colocamos en nuestra página en el Facebook que tendríamos invitados hoy día, ¿verdad? Nuestros invitados son de nacionalidad brasileña, pero ellos trabajan en nuestra iglesia en el Sicuani. Voy a invitar aquí los misioneros Jonathan y Joyce que pasen aquí adelante. Vamos a aplaudir al Señor por la visita de esta pareja, dándoles la bienvenida de esa forma. ¿Amén? Entonces ellos van a estar con nosotros hoy. Ellos ya están trabajando, han dejado su Brasil querido hace meses ya para trabajar aquí entre nosotros. Están sirviendo al Señor, el ministerio que Dios nos ha llamado en la iglesia de Sicuani. Entonces voy a dejar que ellos se presenten y ya pasar también a la palabra. Hola hermanos, muchos buenos días para ustedes. Esta mañana para mí es un placer conocer más una iglesia que va a vivir con Dios, que va a vivir en el cielo, ¿no? Yo soy Joyce Cristina, soy de Rio de Janeiro. Eu tenho 24 anos, estamos há 4 anos casados, ¿no? Para mí es de mucho gusto conocer a usted. Ya quería estar aquí hace mucho tiempo y el Señor hoy preparó ese momento. Amén. Para oírmos la palabra del Señor sobre misiones. Es muy importante, ¿sí? Entonces, dejo mi presentación para ustedes también.
haciendo las apresentación. Abra su Biblia conmigo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 4, por favor. Mi nombre es Jonathan. Nosotros estamos ahí mejorando nuestro español. Tal vez voy a hablar una u otra palabra. Si no conoces, puede invitar a nuestra hermana para hacer la traducción. Amén. Entonces voy a hablar bien despacito para que los hermanos puedan entender todo en nombre de Jesús. ¿Está ao vivo? Dios mío. Os hermanos de missões estão todos mirando. Deixa-me ver como está hablando espanhol. Amém. Todos encontraram? Hechos 8, 4. Vou ler alguns versículos. Vamos poner-se de pé. Amém. Pero los que fueron esparcido iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, saliam esto dando grandes voces, e muitos paralíticos e cojos eram sanados, e assim que havia grande gozo em aquela cidade. Pero havia um homem chamado Simão, que antes exercia a magia em aquela cidade, e havia ganhado a gente de Samaria, haciendo passar por algum grande personagem. E este oía atentamente todos, desde o mais pequeno hasta o mais grande, dizendo: este é o grande poder de Deus. E estavam atentos, porque com suas artes mágicas les havia enganado muito tempo. Pero quando creyeron em Felipe, que anunciava o Evangelho do Reino de Deus e o nome de Jesucristo, se bautizavam homens e mulheres. Também creio Simão mesmo, e havendo-se bautizado, estava sempre com Felipe. E vendo as señales e grandes milagros que se hacía, estava atônito. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém oyeron que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram allá a Pedro e a Juan, los quais, havendo venido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque aún não havia recebido sobre nenhum de eles, senão que solamente havia sido bautizado em nome de Jesus. Então se lhe imponiam as mãos e recebiam ele o Espírito Santo. Quando viram Simão que por la imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que qualquer a quem eu impusiere as mãos receba o Espírito Santo. Então Pedro lhe dijo: tu dinheiro pereça contigo, porque has pensado que o dom de Deus se obtém com dinheiro. Não tens tu parte nem sorte neste assunto, porque tu coração não é recto delante de Deus. Arrepende-te, pues, desta tu maldade e ruega a Deus si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón,
porque em ele de amargura e em prisión de maldad veo que estás. Respondendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, y volver a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y va hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces le levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina dos etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, arrúntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo: pero ¿entendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se asentara en su lado. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo tosquía, así no abrió su boca. Y su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dijo el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hasta ahí. Santo Senhor Deus, nosotros te agradecemos, oh Deus, porque tú nos has dado oportunidad de hablar de tu palabra. Oh Deus, entrega em tus manos a vida de cada hermano que aqui está nesta manhã. Deus, que a palavra venha, oh Deus, hablar a nosso coração de maneira que venhamos entender qual é a tua vontade. Te agradecemos, oh Deus, por todo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças, irmão. Buenos hermanos, primeiramente a evangelização que cruza fronteiras. Em Hechos, em português, Hechos 6, houve aí a separação de los diáconos. E estes eram 7 homens llenos do Espírito Santo que conhecia bem a palavra. E entre os 7 tuvo aí 2 que nós conhecemos mais. O primeiro é Estevão. Estevão não queda só aí servindo na igreja, e pensa também a predicar nas calles de Jerusalém. E quando está predicando, nós sabemos que ele muere por la palavra de Deus, e por causa de Estevão, e pensa agora uma grande persecução no povo de Deus, aos cristianos. E em Jerusalém tinha 70 discípulos de Jesus, que Jesus havia ensinado e enviado aos 70. Os irmãos recuerdan. Tinha também 12 apóstolos e 7 diáconos. Pero em todo o tempo, essas pessoas quedavam em Jerusalém. Estavam aí, e lá o projeto de Deus era que sua palavra fosse predicada por todo o mundo desse tempo. E por causa de Estevão, pensa uma persecução em Jerusalém. E que passa? Os diáconos, os discípulos, aqueles que haviam escutado de Jesus Cristo, foram
llevado a las ciudades, a Samaria, a predicar a palavra de Deus. E entre estes diáconos teria Filipe. E Filipe pensa predicar em Samaria, nas casas e nas calles. E uma multitud de pessoas agora aceita Jesus, são bautizados, e muitas pessoas começam a crer em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é interessante, porque às vezes nós teremos uma visão da persecução que é algo malo para a igreja. Por exemplo, em Brasil, nós temos cerca de 40 milhões de evangélicos. É um número muito grande. Pero os que estão afuera predicando a palavra, fazendo missões para o mundo, são poucos. É um número muito pouco. Imagina se esses cristianos são levados aos países do mundo. O que vai passar? O evangelho seria rapidamente levado para muitos lugares do mundo. Ou seja, em Brasil nós temos se hablam tribos que não conhecem Jesus, e existe igreja uma de lado da outra, muitas distintas denominações, muitas denominações, e talvez o maior número de cristianos de aqueles tempos estava em Jerusalém, quedados aí aguardando, e Deus permite uma persecução e seus servos e pensa agora a predicar a palavra para outros lugares. E quando Filipe pensa a predicar a palavra, as pessoas e pensam agora não só receber o evangelho em seus corações, mas também a romper a barreira de prejuízo. Por quê? Por exemplo, que era Samaria? Era uma cidade de pessoas que eram inimigos de Israel, de los judios. Para eles eram pessoas como perros, assim se pode dizer, que não tinha direito nenhum de receber a palavra de Deus, porque eles aceitavam a palavra do Antigo Testamento, mas não toda a palavra, algumas coisas, alguns livros. E eles tinham sua própria forma de adorar a Deus. E os judeus tinham uma inimizade muito grande com Samaria. E quando o evangelho chega, as novas chega, o evangelho rompe as barreiras. E o evangelho de Deus é para todas as pessoas. Por exemplo, hoje em dia, o evangelho não é só para nós, para qualquer pessoa do mundo. Todos temos que ouvir a verdade, ouvir a palavra de Deus. Todos necessitam, independente de sua forma, independente de sua maneira. Então, o evangelho rompe a barreira. E Filipe agora pensa predicar não só aos ouvidos, mas também aos olhos. Porque existe diferença aí entre predicar aos ouvidos e predicar aos olhos. O que é predicar aos ouvidos? É o que eu estou fazendo. Os irmãos estão escutando a palavra de Deus. A los olhos é uma predicação, talvez com sua própria vida, com sua maneira de viver. Porque às vezes a pessoa está predicando e tu sabes que essa pessoa, como vive essa pessoa. E às vezes estou falando de amar as pessoas, de fazer, viver uma vida com Deus, mas minha vida não é assim que eu vivo, isso não funciona, não é bom. E também predicar aos outros era junto com milagres e prodígios, maravilhas, coisas grandes aconteciam naqueles tempos. As pessoas não só escutavam a palavra, mas seus olhos contemplavam, eu não sei se pode dizer contemplavam, os milagres que eles faziam através do nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje em dia, talvez nós outros, não sei, não temos mais
esse poder do Espírito Santo em nossas igrejas, em nossas predicações, mas sabemos que Deus hace milagros hasta o dia de hoje. Há uns talvez que não creem mais, alguns predicam por aí, não, isso foi no passado, hoje em dia não existe mais milagre, não. É Deus do Antigo Testamento, é Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus que hace em dia de hoje milagros, transformações, é o mesmo. É o mesmo Deus. Por exemplo, eu já contemplei milagre com minhas próprias mãos. Um dia uma irmã estava com um problema em sua perna, há anos. Chegou à igreja, assim, não sei como se habla, e não falou nada. Eu apenas orei por sua perna, hice uma oração, e uma semana depois ela regressou à igreja e falou comigo: depois que você orou por mim, eu fui sanada. Assim, milagros acontecem hoje em dia. Então, a predicação de Filipe não foi só os ouvidos, foi também os olhos. E irmãos, nós sabemos que algumas pessoas, quando tu predicas as palavras, o evangelho adentra seu coração e rapidamente esta pessoa aceita Jesus, mas existem pessoas que necessitam ver para crer, necessitam ter uma certeza de que Deus verdadeiramente faz milagre. Por quê? Por exemplo, nós sabemos aí que existem religiões do mundo que são falsas, pelo que fazem milagres também, que sanam doenças em nome do reino das trevas. Existe, por exemplo, um nome chamado João de Deus, em português, Juan de Deus, que é espírita, ou seja, é uma religião do diabo. Esse homem sana as pessoas. As pessoas chegam a ser consultas com ele e com sua mão echa fora câncer, doenças dessas pessoas. E multitud de pessoas a cada vez mais estão se agrupando nessa religião. Você em África, por exemplo, passa coisas que quando nós estamos mirando, Deus mira como coisa ser isso e hace. Ou seja, o evangelho de Deus também é poder e autoridade, mas é o poder verdadeiro de Deus. Amém. Isso temos que entender, porque existem pessoas que necessitam ver para crer. E aqueles tempos teve impacto, maravilhas e alegria. Por isso, talvez, hoje em dia, irmãos, é tão difícil, às vezes, nós outros trazer pessoas para o Evangelho de Cristo. Porque, às vezes, os cristianos não oram como teríamos que orar. Hoje em dia, nós outros oramos. Pela palavra nos ensina que temos que orar em todo o tempo. Oração. É assim, quanto mais se ora, quanto mais tem intimidade com Deus, quanto mais se acerca de Deus, mais Deus vai nos capacitar com seu poder, com sabedoria, para ganhar as pessoas. Amém. Teremos que orar por isso a Deus. Deus, ajuda-me a ter poder de Deus, em todos os sentidos. Às vezes não em milagres, pelo em sua palavra também, em tantas outras coisas. Vamos ler aí 8, 9. Pero havia um homem chamado Simão, que antes exercia a magia em aquela cidade, e havia enganado a gente de Samaria, haciendo-se por algum grande. E estes oíam atentamente todos, desde ele mais pequeno hasta ele mais grande, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles estavam atentos porque com suas artes mágicas lhe havia enganado muito tempo. O que temos aí agora? Temos aí um homem que fazia milagres, fazia coisas grandes, prodígios, enganava as pessoas.
Isso é interessante nós outros entender. Existe no mundo religiões, homens que enganam as pessoas. Em muitos contextos do mundo existe multidão de pessoas que estão sendo enganadas por mentiras, por coisas que não são verdadeiras. E quando Filipe chega com a verdade, esse homem agora e pensa a crer em uma palavra, a crer em Filipe. Mas é interessante porque ele aceita Jesus, pero suas intenções não estavam corretas, pero ele aceita a si mesmo. Ou seja, uma pessoa que, falsa, homem que não era, como se habla, que não era verdadeiro cristiano, agora adentra a igreja. Isso é interessante. Por quê? Quando predicamos a palavra, não são todas as pessoas que aceitam Jesus verdadeiramente. Muitas pessoas vêm à igreja, muitas, mas não são todos que aceitam Jesus verdadeiramente, porque a intenção de seu coração às vezes não é Cristo, não é a verdade, não é cambiar de vida. Às vezes temos alguns, como se habla de seu coração, alguns projetos, estúdio em seu coração. E assim é esse homem. Por quê? Isso é interessante. Primeiro, ele diabo e pensa com persecução contra a igreja. Pela persecução, faz com que a igreja cresça cada vez mais. Os verdadeiros cristianos, irmãos, quanto mais temos persecução contra a sua vida, mais a igreja cresce. Pela hora, o diabo cambia a sua estratégia. O que faz agora? E pensa a poner pessoas, seus discípulos, adentro de uma igreja. Isso passa hoje em dia. Existe hoje em dia isso na igreja? Muitos. Eu falei que temos em Brasil 40 milhões de cristianos. Pero a pergunta é: são todos cristianos? Que podemos dizer aí de 40 milhões que são verdadeiramente cristianos? Uma pequena parte. Poucos são verdadeiros, porque em Brasil temos, irmãos, muitas igrejas. Estou falando, não há problema, porque isso é uma verdade. Muitas igrejas que seu nome é igreja cristiana, mas quando se escuta o que predica, não é evangelho, é outra coisa. Não é evangelho, não é a verdade, não é isso. E que temos acerca desse homem? Temos aí, primeiro, o orgulho de Simão, uma pessoa que pensava em sua mente: eu sou importante, eu sou alguém importante. Era assim que ele pensava. Uma pessoa que tinha uma posição importante. Segundo, a popularidade. Era uma pessoa popular que tinha aí muitos discípulos. A palavra abre aqui: hasta os ninhos todos tinha atenção a este homem, escutava todo o que ele dizia e dizia assim: não, este é o poder de Deus na vida desse homem. E quantos estão assim por aí? Estão escutando mentiras, coisas falsas e falando assim: não, é Deus, esse é o poder de Deus. Quantos estão enganados em mentiras por aí? Pero ele adentra o evangelho. É interessante. Era uma pessoa que dissimulava as pessoas, enganava. E quando ele adentra o evangelho, é interessante. Vamos ler Hechos 8:18. Quando viu que Simão, por lá em posição de las manos de los apóstolos, se lhe dava o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Mira, a interpretação desse homem estava totalmente equivocada do evangelho. E existem muitas pessoas assim. Adentra o evangelho, pensando em sua mente que coisas a ser com a igreja do evangelho, coisas que ele pensa que é correto. Em minha opinião, meu irmão, e no evangelho de Deus,
não serve de nada do que eu penso. Amém. Pelo sim do que a palavra ensina. Amém. Então, temos muitas pessoas em nosso meio que sua interpretação do Evangelho, da palavra de Deus, está totalmente errada. E assim, crescem nas igrejas e pensam seus próprios ministérios, e pensam a ter igreja, a ganhar pessoas, e multitude vem através dessas pessoas. Porque, muitas das vezes, qual é a nossa posição quando uma pessoa pensa de si coisas que é contra a palavra? Às vezes nós outros miramos, não, deixa nas mãos de Deus. Essa não é a posição da igreja. Nós outros, como cristianos, temos que exortar em amor. Não é a palavra de ama, irmão, desculpa, mas não existe a palavra sabe? Isto está errado. Isso não é correto. Este caminho não é de Deus. Por quê? Foi esse que Pedro, isso. Leemos. Desse irmão, dá-me-se também para que qualquer a quem eu se las manda receba o Espírito Santo. 20. Então se Pedro lhe dijo, essa é a posição da igreja, tu dinheiro pereça contigo, porque has pensado que o dom de Deus se obtém por dinheiro. Não tem tu nem parte nem suerte nesse assunto, porque tu coração não é reto delante de Deus. Hoje em dia, o problema não é nós outros predicar às pessoas que estão afuera que não conhecem a palavra. Hoje em dia, as coisas estão caminhando. Às vezes, temos que predicar para os próprios cristianos. Existe igreja que necessita ser evangelizada de novo. Ele pensou predicando na verdade, e hoje em dia era uma igreja missionária. Hoje é um campo missionário, necessita ser alcançado. Existem muitos por aí. Isso é muito perigoso, irmão, quando nós outros deixamos de viver a verdade, a palavra de Deus da maneira correta. Porque às vezes nós outros permitimos que pessoas desta maneira cresçam em nosso meio. E as pessoas aplaudem, amam essas pessoas, e às vezes temos até poder, habla bem, se porta bem, e as pessoas miram e quedam pensando, este é homem de Deus, mas não se preocupa com o que as escrituras estão falando. Então nós somos, teremos que exortar essas pessoas e dizer, isto não é a palavra de Deus, porque isto também é missão da igreja. Não só enganar as pessoas que estão aí, que não conhecem a palavra, mas também temos que ir de encontro essas pessoas que estão mentindo acerca da palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa quer toda a sua vida, não, eu vivo na verdade, eu estou no evangelho, e às vezes não estás. Vive outra coisa que não é esse evangelho. E isto é mais perigoso, irmãos. Porque para trazer essa pessoa para a verdade é um pouco mais difícil. Porque para algumas pessoas pensam assim, eu conosco a palavra, pela interpretação está totalmente equivocada. Necessitamos interpretar a palavra de Deus de maneira correta. Como é isso? É igual, às vezes, pergunta a uma pessoa, tu lê a palavra? Sim, eu leio todos os dias, mas como tu estás interpretando no que você está lendo? Lees, por exemplo, quando eu pensei na igreja, uma pessoa me disse, pode ler a Bíblia, e eu leí lá no Antigo Testamento, e Deus enviou a matar, etc. Eu queria pensar, como que pode Deus de amor matar as pessoas? E quedei desesperado. E cada vez mais que eu leía o Antigo Testamento, eu pensava, não, isso não está correto, porque eu não entendia. Necessitava que alguém venha e me explicava a palavra, e pouco a pouco fui aprendendo. Amém? Como tu interpreta a palavra de Deus?
E há muitos irmãos que adentram o Evangelho, interpretam a palavra de maneira equivocada e pensam ser suas próprias vontades na igreja. Porque às vezes se abre assim, vamos enviar um missionário para outro país. Quem ele vai se interessar aí nesse país? Quem vai levar para aquelas pessoas? Na verdade ou mentiras? Porque não basta só, sou missionário, sou pastor, pero sim, há muitos que hablam assim, no Brasil, eu sou pastor, amém. Um dia entrei numa igreja em Brasília, quedei lá, mirando, e um pastor falando, não sei de onde ele encontrava aquelas coisas, pelo nada estava na palavra. E as pessoas, glória, aleluia, e gritando na igreja, Joyce, não entendi. Por que tanto? Isso não é o evangelho que está predicando. Mentiras. E era uma pessoa muito amada nessa cidade. Tinha muitas igrejas em aquela cidade. Até o dia de hoje, ele agora temos 2 mulheres. E as pessoas aceitam. Entendes? Que a interpretação da palavra é necessária para a igreja, para qualquer pessoa, qualquer irmão que trabalhe na igreja, temos que interpretar a palavra de maneira correta. Porque a verdadeira interpretação de irmãos echa fora as pessoas que são falsas. Não pode quedar em nosso meio. Temos que ser assim. Não, se queres seguir tua vida assim, aqui não. Mas se queres a verdade, vamos seguir com a verdade. Amém? Amém. A evangelização deve ser guiada por el Espírito Santo. Vamos ler aí 14, 8 e 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram allá a Pedro e a Juan, os quais, havendo venido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque aún não havia descendido sobre nenhum de eles, senão que solamente havia sido bautizado em nome de Jesus. Então se lhe puseram as mãos, recebia o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, o que teremos aí? A plenitude do Evangelho. Por quê? O Evangelho estava sendo predicado. As pessoas escutaram e aceitaram Jesus. Pero as pessoas não conheciam o Espírito Santo. Sabemos nós outros que nesse tempo não tinha o Novo Testamento. Estava, creio que o Evangelho de Marcos até o ano 70, mais ou menos, aí que foi escrito. E nesse tempo não tinha. Então, o conhecimento da palavra quase não tinha. Pero a preocupação dos apóstolos era que as pessoas conhecessem a palavra, conhecessem o Espírito Santo, conhecessem Jesus e conhecessem a Trindade de Deus. Por exemplo, existe Evangelho sem Espírito Santo? Sim ou não? Não existe. Necessitamos do Espírito Santo. Necessitamos conhecer o Espírito Santo. Necessitamos conhecer qual é a função do Espírito Santo em nossas vidas. Existem muitos evangélicos que não sabem da função do Espírito Santo. Por exemplo, existem evangélicos que não sabem explicar a crucificação. Coisas simples. Coisas que necessita, às vezes, uma pessoa te pergunta e às vezes os cristianos não sabem. Às vezes, existe cristiano aí que tem 30 anos de evangélico, que está na igreja. Não, eu estou na igreja há 30 anos. E às vezes tu pergunta uma cosita básica, coisas que é
o princípio do Evangelho, as pessoas não sabem responder. Estão vivendo aí o Evangelho por la metade, assim pode dizer. Conhece o Evangelho em partes. A preocupação de los apóstolos era que as pessoas conhecessem a palavra. E há muitos em nosso meio, irmãos, que não conhecem a palavra. São cristianos há anos e não conhecem a palavra. Temos dúvida de tudo, de toda na palavra. De coisas básicas sobre o Espírito Santo. Um dia eu escutei um pastor predicar. Estava dando que quando Jesus estava em Calvário, ele teve a ajuda do Espírito Santo. Senão não teria força para chegar ao final. Isso é herejia. Jesus quedou solo. Por que Jesus quedou solo? Não teve a ajuda de Deus, Espírito Santo? Não. Jesus estava solo em Calvário. Porque, irmãos, solo Cristo é o único que nos dá a salvação. Ele hizo todo solo por mim e por você. Isso temos que entender. Este dia eu estava mirando um vídeo de um pastor de uma igreja Alagoinha. Uma pessoa perguntou a ele: pastor, tu crees que, por exemplo, uma pessoa que não conhece Jesus, não crê em Jesus, mas crê em Deus, pode ser salvo? Ele, claro. Herejia. Irmão, não há como ter salvação sem Cristo Jesus. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nadie vai ao Padre senão por mim. Solo Jesus pode salvar. Pode conhecer o Espírito Santo, conhecer a Deus, pero Cristo é quem nos leva ao céu. Amém? Essa é a função de Cristo em nossa vida. A salvação é com Cristo Jesus. E o Espírito Santo, Ele nos capacita. O Espírito Santo é que nos ensina a palavra, assim como que nós entendemos sua palavra. O Espírito Santo é que nos ajuda todos os dias, nos dá forças para caminhar, para estar na igreja. Irmão, tudo isso aqui é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque se não é o Espírito Santo, eu creio que estava nas drogas. Estava perdido aí, fazendo coisas malas, como no passado eu estou fazendo, porque o Espírito Santo nos capacita. Então necessitamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 3, 1, Paulo habla com a igreja: irmão, eu não puedo falar com vocês como a espirituales, pero como a carnales, com leite vos he criado, pero agora estou como ninhos na fé. Alguns cristianos entendem esses versículos assim, por exemplo, que algumas pessoas podem comer uma comida mais forte e outras uma comida mais fraca. O que é fraca? Não sei. Suave, mais suave. Então não é isso. Não é isso que está falando lá para ele. Não existe isso. Porque toda a palavra de Deus é aproveitada. Toda a palavra de Deus. Independente. Mas há uma diferença entre um ninho e um adulto. Por exemplo, quando você vai ensinar a um ninho, a maneira que tu vais ensinar é pouco a pouco, porque o ninho não recebe rapidamente a palavra como um adulto, é pouco a pouco. Pero a pergunta é: o evangelho que se predica a um ninho e para um adulto é diferente? É ele mesmo. É ele mesmo Jesus. Então, a palavra por toda, irmãos, independente, não existe palavra mais forte e palavra mais suave. Não existe. Toda a palavra tem sua mesma função em nossa vida, cambiar nossas vidas, trazer transformação para nossas vidas, independente. O que Paulo está falando é que quando Paulo começou a igreja de Corinto, ele ensinou a los irmãos o princípio do evangelho.
Em português se habla rudimentos. Não sei se habla isso. Rudimentos. Os rudimentos da fé é princípio. As coisas para uma pessoa que está pensando no Evangelho. Pero anos depois, Paulo regressa a essa igreja, escreve uma carta, escute de alguém que os irmãos estão com atitudes de pessoas que estão iniciando, pensando na fé. Ou seja, os anos passaram e aquelas pessoas aún estavam como meninos na fé. Existem muitos cristãos que são assim. Têm 30 anos de evangelho, mas são ninhos na palavra. São viejos de igreja, pelo conhecimento é de ninho. Isso é mal. Houve um dia, eu estava ensinando na igreja em Brasil, e falando uma coisa normal, que todos nós também, a irmã falou comigo, irmão, isso está na Bíblia? A irmã desenha da igreja. Eu quedei pensando, Deus meu, o que essa irmã está fazendo na igreja há tanto tempo? Segundo a palavra, irmão, uma pessoa com 3 anos de igreja já tem as condições de ensinar, exortar, já tem as condições de ser um maestro na palavra. 3 anos. E às vezes as pessoas têm 15 anos de igreja. Irmão, tu podes predicar uma palavra? Não, o que pode dizer? Não tenho nada para dizer. Um dia eu falei com a irmã, tu não tens nada para dizer de Cristo? Nada? Irmã, o que está fazendo aqui? Como não tens nada para dizer? Irmãos, hoje em dia a igreja às vezes está desta maneira. Conosce a palavra em parte, alguma coisa conosce a palavra, pero tiene, não, eu sou cristiano. Coisas básicas, às vezes nós outros não conhecemos a palavra. Às vezes esse interesse de nós outros, às vezes não é por causa dele pastor, porque creio que ensina a palavra, pero são as pessoas que às vezes não estão interessadas. Pero as películas conhece todo, novelas, conhece bem. Pero a palavra, às vezes, tu faz uma pergunta, não sabia que isso estava escrito na palavra. Isto é vergonhoso para nós outros. Por isso, irmão, às vezes nós não queremos predicar às pessoas que estão nas casas. O que vamos predicar? Não temos nada para falar? Por isso que às vezes é tão difícil, porque os cristianos não temos nada para falar de Jesus. Não temos nada. Aí queda callado em seu emprego, em sua faculdade. E às vezes as pessoas que estão afuera conhecem mais do que nós outros. Mas disso forma. E nós outros não sabemos às vezes falar com essas pessoas, e isto é malo. Nós outros necessitamos, irmão, de la plenitude do Evangelho. Se tu não conheces bem a palavra, pensa a buscar. E pensa a ler a palavra. Se um curso de teologia, não é problema. Que seja correto, que seja palavra de Deus. Chama seus líderes, pergunta, pode ser esse curso? O que pensas? Temos que aprender a palavra. Porque nós somos, quando conhecemos, irmãos, a nossa vontade é de compartilhar a palavra de Deus. Essa é uma posição de um cristiano. Não necessita só de estar aí para mim compartilhar a palavra, eu tenho que ir a outra nação. Não. Quando tu sales aí afuera, já tens um campo missionário. As pessoas que estão aí, esse é um campo para você. Amém? Necessitamos conhecer a palavra. Vamos, a evangelização deve ser guiada por a palavra de Deus. 8:27. Então ele se levantou e foi. E sucedeu que um etíope, eunuco, funcionário de Candace, reina de los etíopes, ele qual estava sobre todos os tesouros, e havia venido a Jerusalém para adorar. Vamos pensar aí. Etiópia é África.
ou seja, era uma pessoa de África. Estava regressando da adoração em Jerusalém. E ele trabalhava para uma reina em aqueles tempos. Estava regressando, talvez sua roupa diferente, seu cabelo, sua pele, todo. Uma pessoa totalmente diferente. Em outros tempos, os judeus aún não se importavam. Pelo que nos entende, irmãos, é que esse homem certamente conhecia a Deus de Israel, de alguma maneira. Porque tinha uma parte à frente do templo, onde quedavam os gentiles e mirava os judeus adorando a Deus. E certamente esse homem estava aí, pero ele regressa de Jerusalém e em algum lugar, não sei, a palavra não abra isso, ele compra um livro do profeta Isaías. Não é como hoje em dia, por exemplo, nós temos aí a palavra de Deus em nossa mão, no telefone. E naqueles tempos um livro só era grande, estava com esse livro em tus manos, certamente aí estava lendo em voz alta, para talvez memorizar melhor. E Felipe escute que ele estava lendo o profeta Isaías. E que mais sabe aí? 29. El Espírito dijo a Filipe: acércate, arrumta esse carro. Acudindo, Felipe olhou que leía o profeta Isaías e disse: pero entendes lo que lees? Esta é a pergunta que Felipe faz. Estava lendo. Então, entendes lo que lees? E ele estava lendo o profeta Isaías. E está escrito aí: entendes lo que lees? 31. Como poderei, se algum não me ensinar? Existe pessoa hoje em dia que não conhece a palavra, que necessita que alguém explique a palavra para ele? Muitas pessoas. E todo mundo hoje em dia necessita, hasta em los países que têm evangelho, que têm muita predicação. Mas às vezes, irmãos, nós não sabemos explicar a palavra. Se alguém te faz uma pergunta, você pode explicar a palavra para essa pessoa? Irmão, vou explicar a você. Será que nós podemos fazer? Às vezes temos medo, não puedo, não sei, ou não conosco. Mas assim, às vezes. E os falsos estão adentrando as casas e ensinando mentiras. Um dia estava predicando na igreja, adentrou um homem com uma Bíblia grande, e assim como ele pastor, ele quedou e começou a ser assim com a Bíblia, e irava, eu predicando. Aí todo que eu falava, ele falava, e eu preocupado porque não sabia, e as pessoas falavam comigo que esse homem estava ensinando nas casas das pessoas. Chegava na pessoa, irmã, não conhece a palavra? Não conosco muito bem. Ah, sim, se queres, pode te ensinar. E quando és nada, põe em casa, que horas? Ah, pode ser às 3, às 4, sim. Adentrava na casa das pessoas, e muitas pessoas de nossa igreja, no Brasil, para Cristo, também estavam adentrando essas casas e ensinando essas pessoas. E um dia eu perguntei a irmã, me abre alguma coisa que ele está ensinando. E não era nada da palavra de Deus. Ou seja, era uma religião falsa que estava em Brasília. Até o dia de hoje esse homem está por aí ensinando. E quantas pessoas estão se alimentando de mentiras porque não tens uma pessoa que pueda explicar para ele a verdade? Porque eu necessito conhecer a palavra para que eu não venha a ser enganado. Eu tenho conhecimento, porque quando eu conheço a verdade, rapidamente eu sei
o que é mentira. Porque às vezes nós não sabemos que é mentira, que é verdade. Puedo chegar aqui e mentir para você, creio que aqui não é assim, que o pastor é muito conoce bem, mas há algumas igrejas que qualquer coisa que predica, as pessoas recebem, porque não conhecem. Ou às vezes está lendo sua Bíblia e não entendes nada, e não sabe o que está lendo, não entende. Por isso Filipe perguntou: entendes o que lês? A explicação é muito interessante e importante para nós outros, irmão. Eu não tenho só que conhecer para minha vida, eu tenho que ter condição de explicar a palavra para as pessoas. Explicar o Evangelho, que é a graça, restauração, não sei essa palavra, regeneração, não sei, difícil. E muitos pontos da palavra de Deus, nós temos que ter conhecimento para explicar às pessoas a cada dia. E este homem estava com dúvidas, ele explicou a palavra para ele, e um pouco mais a palavra enseña que ele falou com Filipe: que necessito ter para ser bautizado? E Filipe habla com ele: não importa que creia de todo o coração em Cristo, e foi bautizado. Uma alma foi ganhada naquele momento. Às vezes, quantas almas nós outros perdemos porque não conhecemos a palavra? E nos falsos chega a essas pessoas e predica mentiras. Isto é verdade. Nós temos que conhecer a palavra, irmãos. Eu necessito de la interpretação, la plenitude, e eu necessito, irmãos, explicar a palavra de Deus para as pessoas. Amém? Amém. Porque às vezes, por exemplo, um dos maiores problemas dos missionários é quando nós estamos em um campo missionário e às vezes escuta: não, tem igreja aí. Ou alguém abre assim: não, eu conheço Jesus, sim. E pergunto: tu escute, como é Jesus? É outro Jesus que predicaram para essas pessoas. Aí os missionários têm que fazer de novo todo o trabalho. Isso passa em todos os lugares. Em Brasil, por exemplo, aí esse colonialismo. Pessoas com entendimento de outras coisas não sabem a verdade. Por isso nós outros, pastores, missioneiros, evangelistas, necessitamos conhecer bem a palavra, levar a verdadeira palavra, porque irmãos, para todos os lados aí, mentira temos para todos os lados. Por isso que às vezes, quando temos tempo, eu e minha esposa, nós outros vamos conhecer as igrejas que tem. A igreja, o nome, não sei, vamos conhecer. Sentamos e ouvimos o que estão predicando, para saber se é verdadeiramente a palavra de Deus, se é esse evangelho que estão predicando. Porque às vezes a pessoa chega para você: eu sou cristiano, aí às vezes que nós somos assim: amém, glória a Deus. Cristiano, sim, vamos conversar. E pensa a conversar com essa pessoa, e alguns assuntos da palavra, sim, Cristo, para ver se é evangelho verdadeiramente. Amém? Esta é a posição da igreja. Hasta aqui, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Vamos pôr esse aqui. Pode orar, pastor? Sim. Cierra tus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia uma vez mais. Deus, sabemos que nós hacemos muitos erros e tu palavra, Deus, é todo para nós, na verdade.
para nuestros corazones. Nos ayuda, Señor, a tener conocimiento verdadero de tu palabra. Porque muchos, oh Dios, em todos os países, estão perdidos. Às vezes pensando em sua mente, eu estou em caminho, mas está em outro caminho. Servindo a um Cristo que não é esse verdadeiro Cristo. E os verdadeiros Deus, tu has chamado, Deus, para empezar a falar, a predicar, não só em las igrejas, dentro de las igrejas. Necessitamos predicar para as pessoas, em nosso trabalho, em nossas faculdades, em qualquer lugar, onde quer que estejamos, ó Deus, e venhamos ter, ó Deus, conhecimento verdadeiro, ó Deus, de tu palavra, porque muitos necessitam ouvir a verdade, muitos necessitam, ó Deus, escutar a verdade. Mateus 24 abre este Evangelho do Reino, ou seja, o verdadeiro Evangelho, será predicado em todo o mundo, e depois de isso, então, aí chegará o fim. Deus, necessitamos predicar esse Evangelho para todas as nações. Quizás, Deus, não sei de que forma, ou ensinando a uns que vão, outros sabemos que vão quedar, não são todos que vão às nações, sabemos disso. Pero os que tu, Deus, has chamado para missões, estes, Deus, que eles venham poner-se de pé, Deus, venha tomar posição diante de tu presença, ó Deus, escutar tu voz e dizer, Deus, eis-me aqui, haz de mim o que tu queres, porque sou tu servo, porque um servo, Deus, obedece a voz de tu Senhor, assim és um servo. Eu quero poner em tus manos a cada irmão desta igreja, a cada um. Deus, os niños, os jovens, os adultos, todos os casais, os que estão solteiros, todos, ó Deus. Deus, ajuda o pastor Lívia, ajuda sua família, seus filhos, todos, ó Deus, entregamos em tus manos, ó Deus, essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amén, hermanos. Lo que nos ha dicho dentro del mensaje que nos ha traído es algo que también hemos compartido por mucho tiempo, y el Señor está confirmando, reafirmando la palabra que fue predicada hoy. Amén. La iglesia, como dice la palabra de Dios, tiene que estar preparada para dar respuesta de la fe cuando las personas lo demanden. Así dice la Biblia. Entonces, un cristiano, una persona que realmente ama a Dios, tiene que estar interesado en aprender la palabra para transmitir a otra persona. Cuando el Señor estaba a punto de despedirse de sus discípulos, en Mateo nos explica que Él les va a decir que vayan y enseñen a otras personas, que se hagan discípulos. Y no se puede hacer discípulos si no vas a hablar, si no vas a mostrar con tu vida el testimonio que nosotros tenemos que dar como cristianos. Amén. El Señor ha dejado la gran comisión, así se le conoce ese pasaje, esos versículos, la gran comisión, que en los tiempos modernos es la gran omisión. Ya casi nadie predica, los cristianos están en silencio, los cristianos hacen boca muda, si se puede decir así, valiendo la redundancia, y nosotros como hijos de Dios estamos puestos para llevar ese mensaje, porque así fue desde los principios. Jesucristo preparó a sus discípulos, los discípulos predicaron a otras personas, y así sucesivamente hasta llegar hasta nuestros días, porque de esa forma se ha expandido el Evangelio. Y es por eso que nosotros predicamos, es por eso que nosotros hablamos a las personas y les comunicamos que existe alguien que nos ama incondicionalmente y que quiere llevarnos a su presencia, que quiere darnos la salvación eterna gratuita, porque nada de lo que hacemos aquí, el servicio que prestamos, nada de eso se cobra. Jesucristo
que dice la palabra de Dios. Así como hemos escuchado hace minutos lo que estaba diciendo el misionero, Jonathan, fue usado por Dios ahora, y yo te pido que todo lo que escuchamos aquí, siempre digo esto, sea de mí o de la persona que vaya a predicar, tiene que ser guardada en el corazón, pero practicada, porque la Biblia dice en Santiago que nosotros tenemos que ser practicantes de la palabra de Dios, no oidores olvidadizos como suele ocurrir lamentablemente. Amén, hermanos. Quisiera orar por la vida de Jonathan, y por Joyce, que está ahorita en el servicio. Vamos a esperar que venga aquí. Pasa aquí adelante, Jonathan. Toda la iglesia vamos a orar por ellos. Ponte aquí. Yo los conozco aquí, mirando a los hermanos, hace un mes aproximadamente, porque ellos tuvimos una reunión con todo el equipo de la Misión Desafío en Perú, en Sicuani. Tuvimos esa reunión, los fueron presentados como parte del equipo también, y yo les agarré un cariño muy rápido a ellos por tener un corazón transparente, sincero, y por eso que también hice extensiva la invitación. Y así como él dice, yo tengo cuidado de las cosas que aquí se predican, del púlpito, porque muchas veces se habla cosas sin conocimiento. No quiero decir que lo sé todo, es más, no existe un hombre que lo sepa todo. La Biblia es tan profunda, por eso que tiene que ser de estudio diario, porque si no, no vamos a entender. Y las primeras cosas, las bases, los rudimentos que él decía, es algo que debe estar en el dominio de todo cristiano. Así que quiero orar por ellos y pedirle a Dios junto con ustedes que bendiga a esta pareja, que además están esperando ya un bebé. Sicuaneño, el bebé de doble nacionalidad que van a hacer. Que Dios pueda bendecir el trabajo que ellos han venido a hacer aquí. El trabajo que va a ser guiado también por el Espíritu Santo, el apoyo que ellos van a brindar a el Sicuani, a los hermanos, ¿no?, que están ahí congregándose. Que Dios pueda ayudarles, porque sabemos, ellos han dispuesto su vida. No es fácil salir de un país donde ya tienes tu comida, tus costumbres, tu idioma, a vivir en un lugar donde están congelándose de frío, porque ellos viven en Río de Janeiro, es un lugar donde hace bastante calor, y eso me gusta mucho. Yo aprecio y le doy mucho valor a las personas que disponen. Levantando esa mano derecha hacia adelante y orar por ellos. Señor, te damos gracias en esta mañana por haber traído, Señor amado, a tus hijos Jonathan, a Joyce, Padre Santo, para compartir tu palabra junto con nosotros. Señor amado, te pido que bendigas la vida de ellos, Padre, de Jonathan, dándole sabiduría, ayudándole, Señor amado, a la adaptación, igual a Joyce, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Guárdalos, Señor, en todo tiempo. Bendice, Señor amado, el trabajo que ellos van a hacer, por el cual tú nos has traído también a nuestro país. Señor, guarda sus vidas, Padre Santo, la salud de cada uno de ellos, Señor, el embarazo de Joyce, Padre Santo, que ocurra, Señor, con normalidad, sin ningún peligro, sin ningún riesgo, Señor poderoso. Te pido, Dios bendito, en el nombre de Jesús, que cuides su vida mientras ellos están aquí también, Señor. Mientras ellos están trabajando por tu iglesia, Padre, mientras ellos están obrando aquí, Señor amado, en el nombre de Jesús, guárdalos, protégelos, Señor amado, inclusive, Señor, los sentimientos, el corazón, Padre Santo, de estar lejos de nuestra tierra natal es difícil. Te pido, Señor, fortaleza para ellos. Te pido, Dios Todopoderoso, que consuele sus corazones en los momentos más difíciles, lejos de la familia, lejos de la cultura, Dios. Te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que ellos puedan desarrollar esa obra, Señor bendito, que tú les has dado aquí en nuestro país, Señor, y donde se encuentren más adelante también, Padre. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vemos también en este momento despedirnos de los hermanos que han estado en la transmisión. Que Dios los bendiga. El día miércoles 6:30 estamos también con un mensaje. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Amén.